Olá, espero que estejam todos bem. Continuaremos o estudo sobre o capítulo 4, intitulado Sociedades da Grécia Antiga. Iniciado na nossa aula anterior, espero que todos tenham lido o capítulo do livro, que já foi solicitado há um bom tempo. Vamos continuar o nosso estudo. A área ocupada pela antiga civilização grega não corresponde ao território da Grécia atual, como eu já falei anteriormente. Os gregos antigos não formaram um estado unificado, mas é importante destacar que eles estenderam sua influência sobre uma vasta área geográfica. Observem o mapa do mundo grego no século VII a.C., compreendendo áreas a leste do Mar Negro, no litoral da Ásia Menor, nas ilhas do Mar Egeu, na Grécia continental, no sul da Península Itálica, em grande parte da Cilícia, e nas duas costas do Mediterrâneo, de Cirene, na Líbia, até alguns pontos costeiros da atual Espanha. Analisem o mapa que está no capítulo 4. Importante é fazermos o estudo da Grécia Antiga para entendermos o legado grego, observando como as artes, as obras arquitetônicas, o idioma, o pensamento filosófico, a mitologia e as instituições políticas influenciaram as civilizações contemporâneas ocidentais. Então, os gregos eram originários de 4 grupos étnicos: os aqueus, jônios, eólios e dórios, que emigraram para a Península Balcânica entre 2000 e 1200 a.C., criando sociedades diferentes, mas os gregos se sentiam parte de um mesmo conjunto cultural chamado de Hélade. Por essa razão, não se identificaram usando o termo grego, derivado do nome que os romanos lhes deram. Esses povos se intitulavam como helenos. Daí vem o termo helenismo, que nós estudaremos mais tarde. É importante destacar que a história da formação da Grécia Antiga, assim como a de outros povos da Antiguidade, mistura acontecimentos reais com relatos míticos. Um dos mitos mais conhecidos é o do Minotauro. Certamente vocês já ouviram falar no Minotauro. Segundo o relato, em um passado muito remoto, a ilha de Creta era governada pelo poderoso rei Minos, que dominava o mar Egeu. Seguindo os conselhos do oráculo de Delfos, Minos mandou construir, sob seu magnífico palácio em Knossos, um labirinto para conter um monstro com cabeça de touro e corpo de homem, que é o Minotauro. Quando o filho do rei foi morto por atenienses, para vingá-lo, Minos ordenou que Atenas enviasse anualmente 7 moças e 7 rapazes para alimentar o Minotauro. Os atenienses teriam se rebelado, o herói Teseu penetrou no labirinto, libertou os prisioneiros e matou o Minotauro. Logicamente que o Minotauro é um personagem mítico, assim como provavelmente o rei Minos também. Vimos que a lenda narra de forma simbólica o tempo em que os cretenses dominavam o mar Egeu. Creta, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo Oriental, foi cenário da primeira grande civilização da Europa, a civilização minoica ou cretense, cujos primeiros assentamentos datam de mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo. Creta produzia vinho, azeite, cerâmica, tecidos e joalherias. Os cretenses desenvolveram amplos contatos comerciais com as ilhas do Egeu e com os egípcios, que apreciavam sua cerâmica ricamente adornada, a exemplo das imagens dos slides que retratam cenas do cotidiano, como eu mostrei anteriormente. Inclusive, destaquei a cena aí dos Jogos Olímpicos. A escrita cretense também teve influência do Egito e do Oriente Próximo, e nós já realizamos o estudo dessas sociedades do Oriente Próximo, atualmente território do Oriente Médio. Então, por volta de 1450 anos antes de Cristo,
Creta perdeu o controle econômico sobre o mar Egeu para os micênicos, começando assim o período micênico, que se prolongou até cerca de 1100 anos antes de Cristo. Os micênicos, de Micenas, tinham uma civilização de forte caráter militar. Foram derrotados no final do século 13 a.C. pelos dórios, que destruíram as cidades que acabaram reduzidas à condição de aldeias. Temos então o período homérico, entre os séculos 12 e 8 a.C. Nesse período, conhecido como a Idade do Ferro, a revolução tecnológica provocada pela metalurgia do ferro figura como principal característica. A cerâmica fina também se desenvolveu e surgiram os dois poemas épicos da literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, ambos atribuídos a Homero. Estes poemas são as principais fontes escritas acerca do período homérico e retratam os costumes e as formas de organização social dos povos gregos dessa época. A Ilíada narra, em 23 cantos, o penúltimo ano da Guerra de Troia. Certamente também vocês já ouviram falar da Guerra de Troia e do cavalo. Conflito que opôs os gregos aos troianos durante 10 anos, e as desventuras do mais poderoso guerreiro grego, Aquiles. Segundo Homero, a Guerra de Troia ocorreu quando os aqueus atacaram a cidade de Troia, buscando vingar o rapto de Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta e irmão de Agamenon, rei de Micenas. A guerra culminou com a destruição da cidade de Troia. Já a Odisseia conta em 24 cantos o retorno de Ulisses, também conhecido como Odisseu, daí o nome Odisseia, grande herói grego da Guerra de Troia, a sua terra natal, Ítaca. Então, Odisseu, voltando para a sua terra natal, Ítaca, passa por várias provações até retornar aos braços de sua mulher Penélope. É importante destacar que esses poemas misturam 3 períodos históricos distintos: a Idade do Bronze, dos palácios micênicos, o mundo grego após a invasão dos dórios e a própria época de Homero. Para maiores informações sobre a Ilíada e a Odisseia, vocês devem realizar a leitura do texto complementar da página 45 do livro didático. Bom, aproximadamente 200 anos, os gregos mantiveram um certo isolamento, situação que se modificou por volta de 900 anos antes de Cristo, a partir das relações comerciais estabelecidas pelo Mediterrâneo. Houve o aumento da população e a origem das chamadas cidades-estado. A polis era uma comunidade política independente. Havia 2 características comuns a todas elas: a ágora e a acrópole. A ágora, ou praça central, era o espaço onde se reuniam os cidadãos para discutir a vida política e decidir sobre as ações a serem tomadas. Observem aqui a ágora, a imagem abaixo, uma praça central. No seu entorno estavam os edifícios públicos e religiosos, feiras e mercados. Lembrem-se de relativizar o conceito de cidadania, observando seu significado em cada recorte temporal, uma vez que, apesar de partilhar o mesmo espaço público, nem todos os habitantes de uma cidade-estado eram considerados cidadãos. Apenas os homens livres participavam da vida política da polis e, portanto, apenas estes tinham cidadania. A mão de obra escrava garantia o funcionamento da economia e os homens do grupo social mais privilegiado ficavam livres do trabalho no campo ou em outras atividades. E eu já expliquei a vocês que esse quadro consolida a ideia de trabalho manual e trabalho intelectual como esferas diferentes. Em Atenas, por exemplo, os escravos, os estrangeiros, que eram chamados de metecos, comerciantes em sua maioria, e as mulheres, responsáveis pelos cuidados da casa e dos filhos, não eram considerados cidadãos. Outro elemento comum nas cidades de estado era a Acrópole, essa imagem de cima, que é a cidade alta.
Esse complexo arquitetônico ficava situado numa colina, como é possível observar aí na imagem. Nela eram construídos os templos e os prédios mais nobres, que expressavam o poder e a grandeza da polis. O lugar também tinha uma função defensiva. Como eu expliquei anteriormente, a situação econômica da polis era prejudicada em razão do solo rochoso, que não permitia grandes rendimentos agrícolas. Boa parte da população se endividava e passava a condição de escravos, eram vendidos ou obrigados a trabalhar gratuitamente para o credor. Lembrem-se da escravidão por dívida. O que ocorre é que a aristocracia proprietária ficava numa condição favorável na medida em que tinha mão de obra escrava e tempo livre para exercer o controle político. Para sanar as dificuldades, os gregos buscavam colônias para a complementação da sua economia e a expansão comercial por toda a costa do Mediterrâneo e do Mar Negro. Havia dois tipos de colônias, um de caráter agrário e outra de caráter comercial. Essas colônias formavam a Magna Grécia, região onde se formaram cidades-estado e onde havia a reprodução de hábitos, da religião e do modo de vida da terra natal. Era uma forma de aproximar esses gregos, né, da sua terra natal. Havia ainda a escravização da população nativa, em alguns casos, para suprir a falta da mão de obra. Então, a população nativa daquelas colônias passava a condição de escravizados. Além do conceito de cidadania grego, temos que analisar o conceito de democracia. É importante não desqualificar a existência da democracia ateniense com base em critérios das democracias modernas. Dizer que o que acontecia na Grécia Antiga não era democracia, porque você está fazendo uma comparação com a ideia de democracia moderna. Isso não pode acontecer. Era democracia, sim, mas dentro do contexto grego. E essa análise só é possível ser feita observando o contexto grego. No sentido grego, original, o direito de cidadania na democracia ateniense, em sua fase mais aberta, manteve-se restrito aos homens livres, naturais da polis. Cabe lembrar ainda que o voto feminino das democracias europeias somente foi instituído no século XX, a partir de um movimento de mulheres, as chamadas sufragistas da Grã-Bretanha. Sufragistas justamente em razão do sufrágio, que é voto. Então, não é possível nós fazermos uma análise do conceito de cidadania grego, desqualificando esse conceito de cidadania na Grécia Antiga em razão de estarmos fazendo comparações equivocadas com o conceito de democracia no recorte moderno, no tempo moderno. Então, o conceito de democracia ateniense, as leis, se voltavam para a consagração do poder paterno sobre a família e demais habitantes da casa, favoreciam a aristocracia agrária e ignoravam os pobres. Os critérios censitários, eu já expliquei para vocês anteriormente, isto é, com base na renda anual, estabelecia 4 categorias de cidadãos. Todos os homens livres nascidos em famílias atenienses, proprietários ou não de terras e capazes de custear sua participação no exército, tornaram-se cidadãos. Como se pode observar, além de ser baseada na escravidão, a democracia ateniense criou paulatinamente instrumentos restritivos de democracia e cidadania. Os direitos políticos e civis eram muito desiguais, como vocês estão observando. Apesar de livres, os metecos, que eu já falei a vocês que eram os estrangeiros, se ocupavam do comércio e das manufaturas, porque não tinham direito a possuir nenhuma propriedade fundiária. Como os demais cidadãos, pagavam taxas ao Estado, mas precisavam de um tutor para representá-lo nos tribunais. Não podiam, então, comprar uma propriedade. Ao menor deslize, poderiam se tornar escravos. Bom, vimos como a hegemonia comercial
era alvo constante de disputas. As chamadas guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, ocorridas no século V a.C., são exemplos disso. As guerras greco-pérsicas, como o nome diz, envolveu os gregos e os persas pela hegemonia comercial no Mar Egeu e adjacências. Algumas cidades gregas se submeteram ao poderio do exército persa, com exceção de Atenas e Esparta, que se aliaram e formaram a Liga de Delos. Atenas foi a mais beneficiada com a vitória, aumentando seu poderio econômico e impondo sua hegemonia sobre o mundo grego, com exceção de Esparta. Esparta ameaçava a hegemonia ateniense. Na chamada Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C., houve o confronto entre duas coligações. De um lado, a Liga do Peloponeso, formada por Esparta, Corinto, Tebas e outros aliados, e de outro, a Liga de Delos, liderada por Atenas. O conflito terminou com a vitória de Esparta e o fim da hegemonia ateniense. Esparta diferia muito de Atenas e tinha um caráter militar, com destaque para a aristocracia guerreira. É importante comparar a estratificação social e o regime político de Atenas e de Esparta. Os espartanos tiveram a hegemonia do mundo grego por mais de 30 anos, até que ocorreu o triunfo da Macedônia, marcando o início do período helenístico, o último da Grécia Antiga, que se prolongou até 146 anos antes de Cristo. O significado do termo helenístico nos remete ao caráter heterogêneo da população dos reinos helenísticos, com a convivência entre diferentes tradições culturais que estimularam o sincretismo religioso. Então, essa diversidade de culturas, né, dessa população, essa heterogeneidade, é que traz essa perspectiva de uma cultura helenística. A cultura helenística, então, seria a síntese da cultura grega clássica e das tradições orientais de persas, egípcios e mesopotâmicos. O mundo helenístico seria, então, essa mescla entre o Ocidente e o Oriente. Façam a leitura do capítulo 4, como eu já solicitei. Esse capítulo 4, né, acerca das sociedades da Grécia Antiga. Posteriormente, nós faremos a avaliação. Um abraço e até a nossa próxima aula.